Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia MIB Pro. Eu sou Lincoln Oliver e esse é mais um vídeo muito especial. E vocês sabem que se eu tô falando que o vídeo é especial é porque foi uma sugestão de vocês aqui, foi baseado em comentários que vocês deixaram em outros vídeos da Academia MIB Pro. Então por isso que eu tô sempre incentivando vocês a comentarem, deixarem sugestões aqui embaixo, porque a gente sempre olha as suas sugestões e quando é possível a gente cria vídeos baseados nisso para trazer soluções práticas para o seu dia a dia. O que você vai ver aqui hoje é justamente como é que você faz um comparativo quando você tem meses no Power BI que não estão fechados ainda. Então, por exemplo, agora a gente está em maio. Se eu quiser comparar o mês de maio completo, só com as datas que eu tenho até agora, versus o mês de abril, só com essas mesmas datas. No último vídeo que a gente fez, que vai ficar o link em algum lugar nesse vídeo também, a gente mostrou como é que a gente faz o comparativo do mês cheio. O problema de fazer esse cálculo dessa forma é que quando eu tenho um mês que não está completo ainda, o cálculo não vai ser coerente. Então, como é que eu faço para esses meses que não estão completos, eu só pegar ali o período daquele mês que é o mês que não está completo para comparar com o mês anterior? A gente vai ver como fazer isso de uma maneira muito simples e passo a passo. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal para dar apoio aqui para a gente continuar trazendo conteúdos como esse que vão ser úteis no seu dia a dia na prática, tá? Então chega de papo e vamos para o conteúdo. Então vamos para mais um vídeo sugerido por vocês aqui no canal. Eu gosto muito quando vocês dão sugestão, quando vocês perguntam coisas nos comentários, porque isso gera conteúdo pra gente aqui, porque a gente pega as dúvidas de vocês e quando a gente tem uma dúvida interessante, a gente aproveita isso para gravar um vídeo aqui no canal e trazer soluções práticas para o dia a dia de vocês. E a pergunta que a gente teve em um outro vídeo aqui, onde eu estava ensinando como é que você calcula a variação mês a mês no Power BI, foi a seguinte: e quando eu tenho um período que ele não está completamente fechado? Por exemplo, agora a gente está em maio e vamos supor que eu tenho um relatório de vendas que eu queira comparar com um relatório de vendas de abril, ou um relatório de entregas, por exemplo, que é o que a gente vai usar aqui como base para o nosso estudo. Se eu quiser comparar a quantidade de entregas de maio, do dia 1 ao dia 3, que é o dia que a gente está agora, versus as entregas de abril, do dia 1 até o dia 3. Da maneira que a gente fez lá no outro vídeo, onde eu ensino a calcular a variação mês a mês, e eu já vou deixar aqui o link para esse vídeo, se você quiser ir lá dar uma olhada, é bem bacana também, super recomendo. A gente vai ver aqui como é que eu faço para considerar só os dias que estão em aberto nesse mês, porque da forma que a gente fez lá, se a gente fizer aquele cálculo, ele vai pegar o mês inteiro de maio, que só tem 3 dias, versus o mês inteiro de abril. E aí não vai dar uma análise que faça muito sentido pra gente. Então como é que eu faço para quando eu não tiver o mês completo, ele trazer só os dias que eu tô ali daquele mês? Então para maio ele tem que trazer só o comparativo dos primeiros 3 dias. Para os outros meses ele pode trazer o período fechado, porque eu já tenho o relatório fechado desses meses. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. A gente vai ver que é bem simples a gente fazer esse cálculo aqui no Power BI. A gente vai ver algumas fórmulas bem bacanas aqui também, mas todas muito simples. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já vou começar te dando uma super dica. Se vocês repararem aqui no meu Power BI, eu não tenho mais o painel de visualizações aqui. Vocês vão ver que eu só tenho aqui a parte de filtro e a parte de dados. Mas o que aconteceu aqui? Isso é uma nova atualização do Power BI, onde eu posso criar o gráfico direto aqui em cima, ó. E se eu quiser adicionar coisa nesse gráfico, eu posso selecionar ele aqui, vai abrir um painel de visualizações específico para aquele gráfico, onde eu posso começar a adicionar os meus dados aqui. Então, se eu quiser fazer um gráfico aqui com data de entrega, por exemplo, eu tenho aqui bem facilzinho, bem simplesinho, e é muito mais fácil de editar um visual específico e não ficar mais se confundindo em qual visual você está editando. E se você quer utilizar essa mesma versão aqui que eu estou utilizando no Power BI, eu já vou te mostrar qual é a versão que eu estou utilizando. É só a gente vir aqui, ó, em arquivo, e lá em sobre eu estou utilizando a versão de abril de 2023, tá? E se você tiver com a mesma versão que eu aqui, você não tiver isso, tem mais um truquezinho aqui especial para você
você habilitar isso aqui, e é o seguinte, você vai lá em arquivo de novo, opções e configurações, opções, a gente vai lá em recursos de visualização no menu que vai aparecer aqui, ó, recursos de visualização, e você vai ativar a interação no objeto. É um recurso secreto aqui do Power BI, tá? Se você não ativar isso, você não vai ver o relatório aqui da mesma forma que eu estou vendo, você vai ver o painel de visualizações aqui do lado direito, como era antigamente, tá? Então, só por essa super dica aqui, eu acho que já vale o seu like no vídeo, então já vai aproveitando para deixar o seu like aqui se você ainda não deixou, e vamos embora aprender a fazer esse cálculo aqui. Para a gente fazer esse cálculo, para facilitar a nossa vida aqui, primeira coisa que eu vou criar aqui é um filtro, tá? Então, eu vou criar um filtro aqui e a gente vai utilizar o relatório de entrega aqui, tá? Só para a gente dar uma olhada muito rápida na nossa base de dados, basicamente eu tenho um relatório de entregas aqui, onde eu tenho o ID da remessa, ou o ID da entrega, o ID do pedido, que é referente àquela remessa, a data de envio e a data de entrega. Basicamente isso aqui, deixa eu tirar esse filtro que está ativo aqui e pronto. Então a gente vai utilizar isso aqui como base, tá? Eu vou colocar esse filtro aqui e vou colocar aqui em hierarquia de datas, só para a gente ver ele bonitinho aqui, mês a mês, ano a ano. Então, vou deixar esse filtro aqui do lado. E a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou observar aqui rapidamente com vocês para a gente entender o contexto do nosso case. Se a gente der uma olhada na nossa base de dados, eu organizei ela aqui em ordem decrescente, a gente vai ver que o nosso relatório só vai até 3 de maio, que é exatamente o dia de hoje. Então, para maio eu só tenho os primeiros 3 dias e para abril eu tenho o mês fechado. Se você ver aqui, ó, a partir de 30 de abril para baixo já está tudo aqui. Então, como é que eu faço para comparar para maio esse período aqui unicamente e para os outros meses comparar o período normal? Vamos lá começar a construir as nossas medidas. Eu vou transformar esse visual aqui que eu tinha criado anteriormente em uma tabela, tá? Vou colocar aqui no visual de matriz e ele vai aparecer aqui para a gente o total de remessas. Então, primeira coisa que a gente vai criar, vou tirar essa medida daqui e vou criar uma medida para a gente trazer a contagem ali de pedidos, que é a contagem de quantidade de linhas que eu tenho em remessas. Como é que a gente vai fazer isso? Seleciona aqui a parte de dados, seleciona aqui a tabela, vai lá em nova medida e a gente vai ter aqui quantidade de entregas, que é igual também a quantidade de remessas. Medida super simples. Fórmula cont para a gente contar a quantidade de linhas. Eu vou selecionar aqui qualquer uma das colunas, porque eu só quero a quantidade de linhas, então independe qual coluna que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar ID da remessa, já que a gente está contando a quantidade de remessas. Independente da coluna que eu fosse usar ali, ia gerar o mesmo resultado, mas só para manter a coerência aqui na medida, eu vou utilizar a quantidade de remessas e agora eu vou botar aqui no gráfico a quantidade de remessas. Outra coisa que eu vou fazer aqui, para a gente ter um comparativo legal, eu vou tirar esse trimestre aqui da nossa hierarquia, tá? E a parte de dias. Então, selecionei o meu gráfico aqui, no meu novo painel, eu vou tirar o trimestre e a quantidade de dias. Então, já tá bonitinho aqui pra gente. E agora, vamos começar a ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, como é que a gente fez lá no vídeo anterior, que eu ensinei a variação mês a mês? A gente fez o seguinte cálculo. Vou lá em nova medida. Vou chamar ela de comparativo mês cheio. E para essa medida, a gente fez o seguinte cálculo. A gente vai usar calculate, que é a fórmula que a gente usa toda vez que a gente quer alterar um cálculo. E o que significa alterar um cálculo? Eu tenho aqui o meu cálculo de quantidade de entregas. Eu quero fazer esse mesmo cálculo, mas eu quero levar ele para o mês anterior. Então, eu quero calcular a quantidade de entregas, mas quando ele estiver aqui em maio, eu quero a quantidade de abril e assim por diante. Então, sempre fazer aquele mesmo cálculo, mas indo para o mês anterior. Então, eu estou alterando a maneira que aquele cálculo é feito. Sempre que você tiver uma situação dessa, a gente vai usar calculate. Aqui a gente vai colocar a quantidade de entregas que a gente quer, ou o cálculo que a gente quer alterar, tá? Nesse caso, é a medida que a gente já fez anteriormente. E aqui a gente vai alterar o contexto. A gente tem que colocar um vírgula aqui sempre antes. E aqui, depois dessa vírgula, a gente vai especificar exatamente o que a gente quer alterar nesse cálculo. E para isso, a gente tem uma fórmula chamada Parallel Period, que é a fórmula que vai trazer ali o valor do mês anterior ou qualquer outro valor de período que você queira. Para essa fórmula aqui, tudo que a gente precisa passar é a nossa coluna de datas. Então, vou colocar aqui, ó, data da entrega. Posso botar esse ponto date aqui, tá? Só para facilitar. O número de intervalos é quantos intervalos eu quero avançar ou retornar, tá?
Então, se eu quisesse pegar um período futuro, por exemplo, eu poderia botar aqui 3 meses para frente, só colocar o número 3 aqui. Nesse caso, como eu quero o mês anterior, eu vou colocar -1 aqui para ser sempre o mês anterior. E aqui você ainda tem a opção de colocar o que você quer. Se você quer o último mês, se você quer o último quarter, que seria trimestre, ou o último ano, que não está aparecendo aqui por causa desse painelzinho aqui de visual. Então, a gente pode selecionar aqui mês, eu vou fechar minha fórmula e eu já tenho o meu cálculo pronto. Para a gente testar ele, eu vou colocar aqui no gráfico e a gente vai reparar que eu tenho aqui exatamente a mesma quantidade da linha anterior. Tá vendo? Ele está mostrando até junho aqui. Então, em junho eu tenho 16 que são referentes a maio, em maio eu tenho 81 que são referentes a abril e assim por diante. O problema aqui é o seguinte: quando eu pego esse 81 aqui, ele está comparando o mês de maio, que são os primeiros 3 dias, esses 16 aqui, versus o mês inteiro de abril. E eu não quero o mês inteiro de abril, eu só quero os primeiros 3 dias. E se a gente for fazer uma conta rápida aqui na nossa base de dados, eu vou filtrar aqui, ó, vou vir aqui em filtro de dados, entre, e vou filtrar aqui rapidinho do dia 1 ao dia 3 de abril. A gente vai ver que com essa seleção aqui, se eu clicar aqui em cima, aqui embaixo o Power BI me mostra alguns dados dessa base. E uma coisa que ele mostra aqui é que eu tenho 11 linhas filtradas, ou seja, eu tive 11 entregas nesse período. E aqui no nosso gráfico ele está mostrando 81, justamente porque ele está considerando o mês inteiro e não só aqueles primeiros 3 dias. Então, como é que a gente resolve esse problema aqui, tá? A gente vai lá de novo, vai criar uma nova medida. Eu vou chamar aqui de comparativo mês parcial. E basicamente o cálculo que a gente vai fazer é praticamente a mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar de um para outro é que em vez de usar a fórmula Parallel Period para filtrar o período, eu vou usar a fórmula DateAdd, porque ela vai considerar um mês ali não fechado, ela vai considerar só os dias que eu tenho na minha base de dados. O resto é basicamente igualzinho. Então, vou colocar aqui data de entrega, ponto date, vírgula, -1 e vírgula month. Veja que aqui também na DateAdd eu tenho a opção de dia, que eu não tenho na Parallel Period, tá? Então, vou fechar minha fórmula e vou trazer ela para o gráfico novamente. A gente vai reparar um comportamento meio esquisito a princípio, porque se a gente olhar, ela está trazendo basicamente o mesmo resultado que eu tenho aqui no comparativo mês cheio. Então, o que aconteceu? A nossa fórmula não deu certo? Não, a gente tem um detalhe aqui que é muito importante, que é o Power BI, quando a gente faz esse tipo de cálculo, vê que na minha base de dados eu não tenho o mês de junho. Se a gente voltar aqui e limpar aqui tudo, a gente vai ver que eu não tenho o mês de junho na minha base de dados. Mas ele adicionou isso aqui porque eu tenho dados em maio. Então ele criou um mês fictício ali para trazer os dados também de junho, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai precisar filtrar onde eu tenho dados em branco aqui. Se eu pegar aqui e adicionar a coluna dia aqui na minha tabela, a gente vai reparar que em maio eu não tenho nenhuma entrega a partir do dia 3. Então eu posso considerar aqui o que tiver vazio nessa coluna aqui de quantidade de entregas não é para ser considerado nessa conta. Então o que eu posso fazer? Selecionei meu visual, vou lá no meu painel de filtros, vou pegar aqui a minha quantidade de entregas e vou colocar aqui, ó, que não está em branco. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui, até para ficar mais fácil de vocês verem. Não está em branco. E pronto. E aí, aqui a gente vai ver a grande diferença entre as duas medidas que a gente tem. Porque se a gente reparar agora, a gente tem um valor diferente entre a DateAdd e a Parallel Period. Agora, a Parallel Period está pegando de fato o mês cheio. A gente pode ver aqui que o cálculo continuou o mesmo, só que para DateAdd aqui, ela já considerou de forma diferente. Só tem uma pequena coisa aqui que a gente precisa prestar muita atenção. A gente teve uma mudança no mês de abril também. Por que isso aconteceu? Se no mês de abril eu tenho um mês cheio, a gente tem o seguinte detalhe. Como a DateAdd ela pega o período ali específico, a gente tem um problema da variação de dias em cada mês. Então, se eu pegar aqui só abril na nossa base de dados,
qual é a relação aqui que eu vou ter de dados? Eu tenho do dia 1 ao dia 30 e março é um mês que tem 31 dias. Então esse cálculo que ele está fazendo aqui para essa linha está equivocado, porque aqui ele deveria comparar o período inteiro. Mas como eu só tenho 30 dias em abril e 31 em março, ele está pegando ali, comparando do dia 1 até o dia 30 de abril versus dia 1 até o dia 30 de março, que poderia ser um cálculo também que você queira fazer em alguma situação específica, tá? Mas como é que eu faço para calcular dessa forma aqui só quando o mês estiver completamente, quando o mês não estiver, aliás, completamente fechado? A gente vai precisar adicionar mais uma medida aqui para alternar entre essas duas situações. E para a gente fazer isso é bem fácil. Eu vou criar uma nova medida aqui. Para a gente ter isso passo a passo, eu vou fazer aqui a fórmula aos poucos para você ir vendo o resultado. Então, vou chamar aqui de comparativo quantidade dias mês. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou pegar qual é a última data desse mês. Para a gente fazer isso, eu posso utilizar a fórmula EOMONF. E a fórmula EOMONF, eu tenho aqui a quantidade, a data de início que eu quero considerar. A data de início vai ser a minha data mínima daquele mês. Então, a primeira data que eu tenho em cada mês aqui. Então, só colocar a fórmula minha aqui e eu vou colocar aqui data de entrega, ponto date, fechei. E aqui, depois eu vou colocar a quantidade de meses. Vou colocar 0 aqui e já vou te explicar por quê. A fórmula EOMONF, ela significa end of month, ou seja, final do mês. Ela calcula qual é a última data para aquele mês específico. E eu posso fazer isso pulando a quantidade de meses. Então, quero o último dia do mês seguinte, do mês anterior. Por isso que eu coloquei 0 aqui, para ele pegar do mês específico em que ele está. Se eu colocasse 1, ele ia pegar do mês seguinte. Se eu colocasse -1, ele ia pegar do mês anterior e assim por diante. Então, por isso eu coloquei isso aqui. Agora eu vou trazer essa fórmula aqui para o nosso gráfico para a gente ver ela. Então, ele está trazendo exatamente o último dia de cada mês aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou comparar isso aqui. Eu posso pegar aqui só a data, tá? Posso colocar aqui, ó, max, e trazer aqui esse valor. E aí a gente vai utilizar justamente essa informação aqui para criar uma lógica em cima disso e saber se de fato o mês está cheio ou não. E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um Ctrl X nessa fórmula aqui, tá? Para a gente tirar ela daqui, só para a gente ver outras informações aqui, mas a gente ainda vai utilizar ela no nosso cálculo, mas para ficar passo a passo, ficar bem didático para você, eu vou tirar ela daqui primeiro para a gente ver uma outra fórmula, que é a fórmula max. A fórmula max, eu vou colocar aqui a data de entrega dentro dela, sempre colocando o ponto date ali, tá? E a fórmula max, ela vai trazer a data máxima daquele mês de acordo com o que eu tenho na minha base de dados e não, de fato, o último dia do mês. Então, a gente pode reparar aqui que agora ele não está trazendo o último dia de maio, e sim o dia 3/5, que é justamente o que eu tenho na minha base de dados. Então, eu posso comparar se o que eu tenho na minha base de dados é, de fato, igual àquela informação que eu tinha anteriormente, que é o último dia daquele mês. Se eu só colocar esse igual aqui, já vai ser o suficiente para ele dizer se essa afirmação que eu estou fazendo aqui é verdadeira ou é falsa, tá? Então ele vai trazer aqui que é true, que significa verdadeiro, para todos os meses, exceto maio, porque ele não está completo. Com base nisso, eu posso alternar esse cálculo dinamicamente no meu dashboard e trazer ali o cálculo para o mês que está incompleto da maneira incompleta e para o mês que está completo da maneira completa. Reparem uma coisa que é importante aqui também. A gente está fazendo um cálculo que compara mês a mês, então é sempre o mês anterior versus o mês atual. Então, esse cálculo ele não vai funcionar bem quando a gente estiver falando do ano completo, que é esse subtotal aqui, tá? Então, vocês podem reparar aqui que ele está trazendo false, porque aqui ele não vai conseguir comparar o último mês de 2023 com o último mês de 2022, por exemplo, porque aqui, quando ele pega 2023, ele considera o ano inteiro. Então, se eu quiser fazer esse cálculo aqui para ano, eu vou ter que fazer um cálculo diferente. Mas com o que você vai ver aqui agora, você vai aprender a criar regras
para fazer cálculos dinâmicos, e aí é só você adicionando as regras que você quer também para fazer o cálculo do ano cheio versus o outro ano cheio, tá? Mesma coisa. O que a gente vai fazer aqui agora de importante? A gente vai adicionar uma regrinha aqui para alternar entre os dois cálculos que a gente criou até agora. Então, dê um espacinho aqui, ó, para você fazer isso. É só você dar um Shift Enter aqui na barra de fórmula, ele vai dando espacinhos aqui, tá? E a gente vai adicionar um outro cálculo aqui, que é a fórmula IF. Então, com a fórmula IF, vou trazer essa linha aqui de baixo aqui para cima. Com a fórmula IF, se isso aqui for verdade, ou seja, se o último dia do mês que eu tenho na minha base for igual ao último dia daquele mês, eu vou trazer o comparativo do mês cheio. Se não, eu vou trazer o comparativo do mês parcial. E assim eu vou ter o meu cálculo completo ali, trazendo exatamente quando o mês estiver cheio, o mês cheio, quando o mês estiver incompleto, só os dados do mês incompleto, e aí eu tenho um cálculo muito mais dinâmico e que faz muito mais sentido no meu dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e comenta o que ficou de dúvida. Quem sabe a gente não faz um próximo vídeo aí respondendo as suas dúvidas, trazendo mais soluções aí para você aplicar na prática no seu dia a dia. Não se esquece também de se inscrever no canal. Quem sabe semana que vem não tá saindo um vídeo aí que era o vídeo que você queria e você vai ser o primeiro a ser notificado se você se inscrever no canal e não se esquecer de ativar as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.